Pronto, Rafael, aqui já está gravando. Eu gostaria também, meninos, eu peço desculpas para vocês, porque eu estava aqui conversando com o professor Rafael, como se a gente tivesse uma grande intimidade, mas a gente se conhece pelo colegiado. E eu gostaria de pedir ao professor Rafael que, antes que ele iniciasse a palestra dele, que ele pudesse fazer uma breve apresentação, quem é o professor Rafael, para os meninos poderem entender o porquê que o professor Rafael foi convidado para participar da disciplina, tá bom? Professor, o senhor pode ficar à vontade. Beleza. Então, pessoal, bom dia. Meu nome é Rafael, eu sou biólogo, de formação, e como eu vim para a Amazônia, eu vim fazer mestrado e doutorado no INPA, em Manaus, e aí eu me especializei na parte de entomologia, mas com foco em um grupo de insetos que vivem na água, que são os efemerópteros, né, também chamados de insetos aquáticos. E aí, meados de 2013, eu ainda era estudante de doutorado lá no INPA, abri um dos últimos concursos para graduação, para professor, e aí eu vim para Roraima, fiz o concurso, né, e estou aqui no extremo norte agora, né, saí do sudeste, agora vim só subindo cada vez mais para aqui em Roraima. Né? Então, eu estou vinculado ao programa desde 2016, ao Bionorte. Tá? Estou com um aluno de doutorado do Bionorte, aí eu oriento ele, só que ele está estudando lá no Tocantins. Então é isso, Gleice. Resumidamente, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, fique à vontade. Alô, alô, alô? Escutaram? Ok, professor. Ok, professor. Então, beleza. Alguém levantou a mão aí, Juarez. Foi eu. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom dia. O senhor está vinculado ao Bionorte por qual universidade, professor? Pela Universidade Federal de Roraima. Ok. Obrigado. Nada. Então, pessoal, Gleice, vamos deixar para fazer as perguntas no final? Como é que está? Rafael, você tem total liberdade para conduzir. Se você achar mais fácil e já ir respondendo durante a disciplina, você pode responder durante a disciplina. Senão, a gente deixa para o final. Eu prefiro ir durante a disciplina, mas aí, como eu vou perder a tela, né, o chat aqui de vocês na apresentação, aí só abrem o áudio e perguntem, tá bom? Eu não vou estar visualizando a tela. Tá certo? Tudo bem. Então, a apresentação apareceu para vocês? Apareceu. Sim. Tá. Sim. Aí, quando puder começar, você avisa. Tá, Gleice? Pode começar, viu, Rafael? Tá, então, pessoal, bom dia. Né? Eu sou o Rafael Boldrini. E aí, hoje, eu vou falar um pouco com vocês sobre o grupo que eu trabalho, né? São os efemerópteros. Né? Então, o título da palestra são Estudos com a Ordem Efemeróptera Insecta. E eu vou tentar traçar para vocês um pouco quem são os efemerópteros, onde vivem, os trabalhos que eu realizei e algumas dificuldades que a gente encontra, né, trabalhando com esse grupo aqui na Amazônia. Tá? Então, os efemerópteros, nós temos aí cerca de 3.000 espécies descritas, né, mundialmente, com 42 famílias descritas. Aqui, nessa figurinha, nós temos um exemplar adulto. Tá? Não sei se vocês já visualizaram os efemerópteros. Um pescador aí costuma encontrar bastante, vai à noite na beira de rios e lagos, costuma ter uma massinha de efemerópteros que são atraídos pelas lâmpadas e ficam caindo ali na beira do barco. Tá? Então, esses indivíduos eles não ocorrem na Antártica, no extremo ártico e em pequenas ilhas oceânicas. Na América do Sul, existem cerca de 727 espécies, tá? E para o Brasil, nós temos 432 espécies descritas. Os registros fósseis desse grupo datam do Carbonífero, né, de 280
milhões de anos. Então, nós temos aqui duas figurinhas, né, dos efemerópteros fósseis fossilizados em rochas, né, em pedras. E são conhecidos mais mundialmente como mayfly. No Brasil, eu desconheço assim, algum termo específico para efemeróptero. Alguns locais eles chamam de siriruia, sarará, mas para mim está muito mais relacionado com aquela questão dos insetos fazendo aquela revoada, como se fosse cupim, né? Os cupim fazem aquela revoada. Em alguns locais chamam revoada de siriruia, revoada de sarará, e eu não sei se eles usam um termo específico para cupim ou se é um termo geral para essas revoadas de insetos, né? Porque os efemerópteros, algumas vezes, as revoadas são grandes e pode ter bastante bicho voando e a pessoa acabar confundindo o efemeróptero com o cupim e dizer que é o cupim. Tá? Mas eu não conheço o nome utilizado aqui no Brasil para esse grupo. Tá? São utilizados como indicadores de qualidade da água. Então, nós temos algumas espécies que elas são sensíveis à variação de temperatura, variação de oxigênio e outros poluentes. Tá? Muitos pesquisadores utilizam os efemerópteros e falam assim, são bons indicadores. Não é bem assim. Né? Tem bicho que eu falo que é bicho vagabundo, que ocorre em qualquer lugar. Então, eu chego numa água parada, uma água com a temperatura bem alta, com pouca oxigenação, vai ter efemeróptero ali. Então, algumas espécies elas podem ser utilizadas como bioindicadores. Mas ainda essa questão de qual espécie que é mais bioindicadora ou não, ainda é um processo que está em desenvolvimento. Então, nós temos aqui o representante à esquerda aqui da figura, a ninfa, né, o indivíduo que vive na água, e à direita, o representante adulto, que eu vou falar mais para frente sobre o ciclo de vida desses bichos. Tá? Então, eles são alimentos de peixes, anfíbios, aves, morcegos e outros insetos. Tá? É muito comum, eu vejo muito aqui em Roraima durante o entardecer, não sei se alguém mora próximo à região de lagos, de rios, esses insetos, eles geralmente realizam, né, a troca de muda de imaturo para adulto no finalzinho do dia, né? Quando está começando a escurecer o dia, então eles começam a emergir da água, voando, e eu vejo vários pássaros e morcegos comendo insetos ali em cima dos rios e dos lagos. Então, aqui em Roraima eu observo muito isso. Como que é o ciclo de vida desses organismos? Então, nós temos uma fase de vida aquática, que é representado por essa figurinha, né, a ninfa, né, o imaturo de efemeróptera vivendo dentro da água, e aí ele faz a muda. Algumas espécies elas sobem nos galinhos, sobem nas pedras e fazem a muda bem aqui na superfície da água, ainda preso a galhos e troncos, e outras espécies não, elas nadam na correnteza e quando chegam no limite da água, né, o adulto faz a muda, né, o adulto de dentro da ninfa. Aí, ainda, dentro desse grupo, eles vão realizar uma segunda muda. Então, é o único inseto vivente e depois que ele faz a muda de imaturo para o inseto alado, ele ainda vai realizar uma outra muda até chegar ao estado adulto. Então, um dos problemas aí que eu tenho trabalhando com esse grupo, eu sou taxonomista, né? Então eu trabalho descrevendo espécies, então eu descrevo a ninfa, né, na fase imatura, e eu descrevo o adulto. Opa, alguém perguntou alguma coisa? Professor, o que seria essa muda? Poderia especificar, por gentileza? Ele faria a troca, ele se transformaria em ninfa para o indivíduo da fase adulta. Entendeu? Perfeito. Tá? Então, assim, só que esse inseto ainda, então, como eu havia falado, ele tem uma fase intermediária que é chamada de subimago ou subadulto, que ele não tem características
morfológicas boas para os taxonomistas, né, para a gente descrever e identificar as espécies. Então, a gente coleta esse indivíduo na fase de subimago, espera geralmente 24 horas, aí ele realiza uma outra muda até chegar no estágio adulto, aí é onde vai estar a genitália, as pernas, as asas, no caso do macho, essas estruturas estarão bem formadas, e aí que a gente utiliza, então, para escrever, tirar foto, fazer as medidas para a descrição, no caso da fase adulta. Então, qual o problema assim, que eu encontro trabalhando com esse bicho? Muitos morrem nessa fase de subimago. Então, eu vou lá, coleto o indivíduo nas minhas armadilhas, e aí, eu não sei exatamente a porcentagem, mas uma boa porcentagem desses indivíduos, eles acabam morrendo e não fazem a muda para o estágio adulto. Então, muitas vezes eu consigo coletar a espécie que eu quero, mas como o adulto, como ele morreu na fase intermediária, ele não, muitas vezes ele não serve para mim para os meus trabalhos taxonômicos. Tá? Professor? Oi. Tem alguma classificação da fase imaturo até a fase adulta? Uma classificação... Como a gente está vendo aí, que ele começa imerso na água, depois ele passa a seguir na correnteza, para depois chegar na superfície. Eu queria saber se durante esse processo tem alguma classificação ou uma denominação para classificar. Então, no próximo slide que eu vou falar mais, né? Mas assim, a gente chama de ninfa, né? Para esse estágio larval, né? Ele passa pela fase de ovo, pela fase de ninfa. Essa fase intermediária, né? O alado, ainda não maturalmente sexual, é chamado de subimago, tá? Ou subadulto. Nós temos o adulto ou imago. Era isso que você queria saber? Isso mesmo, obrigado. Tá. Então, a gente, né, eu como taxonomista, assim, muitas espécies desse grupo são descritas com base nos imaturos, nas ninfas. Aí, o que eu faço? Eu corro atrás da espécie, vou no igarapé, coleto a ninfa e crio ela, muitas vezes, no igarapé, que eu vou mostrar mais para frente o processo. E aí eu crio até chegar à fase adulta e descrevo o adulto. Muitas das espécies são descritas com base no adulto. Aí eu vou no local onde encontrei o adulto e tento associar a ninfa e tento descrever a ninfa. Tá? Então, a gente está nesse processo tanto de descrever espécies desconhecidas, quanto de descrever estágios do ciclo de vida desconhecidos das espécies já conhecidas. Tá? Então, é um trabalho assim, infinito, e só para vocês terem ideia, tem uma espécie, né, que é Camelodactylus francisquete. Ela foi descrita para a Mata Atlântica, né, no Brasil, região ali do litoral, e eu fiquei um ano, todo mês, indo em um igarapé, que tinha vários. Eu fiquei um ano, todo mês eu ia, até conseguir criar, né, o indivíduo para conseguir descrever o adulto. Então, essa espécie ela foi descrita com base em ninfa, e eu queria descrever o adulto. Eu fiquei um ano, todo mês, indo lá no igarapé, fazia todo o processo de criação, até que finalmente eu consegui criar um casal, um macho e uma fêmea. Né? Então, eu descrevi os adultos dessa espécie. Aí, seguindo, nós temos... Professor? Oi. Fiquei na dúvida como você cria esses... Eu vou falar mais para frente, tá? Mas a gente pega os copos plásticos com furinhos e colocamos dentro... Muitas vezes a gente coloca dentro do próprio igarapé, ou rio, ou leva para o laboratório. Tá? Então, mais para frente eu vou explicar esse processo. Você pode aguardar um pouquinho? Claro, obrigada. Nada. E aí, nosso amigo perguntou no slide passado, então a gente vai ter a fase de ovo, a fase de ninfa, né? A fase de subimago e a fase de imago. Então, eu vou explicar um pouquinho mais para frente como identificar um pouco, né, essas fases. Dentro do ciclo de vida deles, eles são chamados de anfibióticos, né? Por esse processo, essa fase de vida de um período dentro da água e um período fora da água. A ninfa, né, ela pode viver de 1 mês até 2 anos no ambiente aquático. Então, na América do Sul, não, no Brasil, que é um ambiente mais quente,
a gente vai encontrar ninfas, né? Esse ciclo de ovo até chegar adulto durante praticamente todos os meses do ano. Em regiões um pouco mais frias, né, que está relacionado, então, ao ciclo de degelo e por aí vai, essas ninfas elas ficam mais tempo na fase aquática, né, mais tempo dentro dos rios ou lagos. Tá? Então, esse termo aqui, univoltino, bivoltino e semivoltino, está relacionado com os ciclos de vida. Então, o univoltino, né, são aquelas espécies que realizam esse ciclo uma vez por ano, bivoltino 2 vezes por ano e semivoltino, mas eles realizam em várias épocas do ano, em vários meses do ano, a gente vai estar encontrando esses indivíduos, tanto na fase de ovo, ninfa, submago e imago, né, que é um caso aqui, por exemplo, de Roraima. Então, se eu for no igarapé, qualquer igarapé aqui de Roraima, esse mês, eu vou encontrar todos os estágios do ciclo de vida das espécies aqui da região. Tá? E os adultos vivem aí de 90 minutos até 2 semanas. Aqui está um outro problema que a gente encontra para trabalhar com os adultos, que muitos morrem, a maior parte dos bichos que eu coleto aqui na região, eles morrem por 24 horas. Então, uma vez eu acompanhei um pesquisador que ele estava estudando, na verdade, espermatozoide desses adultos e esse indivíduo, ele tinha que extrair o espermatozoide do bicho ainda vivo e o bicho morria muito rápido. Então, nós colocamos barracas na frente do igarapé e era interessante que essa espécie, que é o Porifóriide, da família Porifóriide, ele voa, ele vira adulto, ele completa esse ciclo de ninfa para adulto aproximadamente 4 horas da manhã. Ele tem horário marcado. Então, nós botamos a barraca na frente do igarapé, ficamos lá esperando, 4 horas da manhã, os bichos começaram a revoar, e aí esse meu amigo coletou os espécimes e já começou lá, levamos gerador, lanternas, lupa, e ali em campo mesmo ele começou a extrair os espermatozoides e fazer todo o processo para estudar os espermatozoides desse grupo. Falando um pouco do comportamento desse bicho de vida, eles são exclusivamente aquáticos, então de água doce, vivem associados a areia, pedra, plantas aquáticas, mesmo, macrófitas, raízes, folhas, troncos, vegetação marginal. Então, se a gente for dentro de um lago, ou dentro de um igarapé, a gente pega uma pedrinha, levanta a pedrinha, vai virar a pedrinha, ou pega uma folha, ou pega um tronco, geralmente vai ter um efemerópterozinho preso ali nesse substrato. Né? Eles apresentam diversos estratégias alimentares. Então, nós temos um representante aqui de Harpagobetes gulosus, que é um efemeróptero aqui que ocorre no Brasil, que ele é predador. Então, ele se alimenta de outros insetos. Eu já coletei um Harpagobetes gulosus com uma larva de um mosquito na boca. Então, a metade da larva, ele estava comendo a metade da larva. Né? Então, temos aqui uma mandíbula de um efemeróptero raspador. Não sei se vocês conseguem visualizar bem pela apresentação, mas vocês conseguem ver a setinha do meu mouse pela apresentação? Sim. Sim. Tá. Então, essa região aqui, os incisivos, repare que eles estão bem gastos. Quando a ninfa ela é bem novinha, essa região aparece bastante os dentes dos incisivos. Então, ao longo do desenvolvimento da ninfa, ela vai raspando tanto substrato que acaba perdendo essa diferenciação dos dentes aqui do incisivo. Então, nós temos que o camelobetito, a gente supõe, na verdade, né, que eles são raspadores. Eles ficam ali, eles vivem em corredeiros, nas regiões de pedras, eles ficam ali raspando o substrato, se alimentando ali de algas, de bactérias, microfilmes micro-organismos que vivem ali naquela região. Tá? E dentro da água eles vão respirar, né, através do auxílio de brânquias abdominais, nessa figura nós
poderíamos ver essas estruturas aqui bem clarinhas na lateral da ninfa, ou brânquias maxilares que não está representado aqui. Então, o que acontece muitas vezes, por exemplo, você poluiu um rio, né? Nós temos aí, o que a gente está acontecendo agora aqui em Roraima, que é a ação do garimpo. Está tendo muitos sedimentos dos rios, né? O rio ele tinha uma cor escura. Hoje em dia o rio está barrento, o rio é barro puro, né? Então eles estão removendo muito o sedimento nas regiões acima daqui da região de Boa Vista, ou até mesmo pelo impacto lá de Mariana que teve lá no Sudeste. Então o que acontece? Muitas vezes o sedimento ele acaba caindo, né? ou se fixando sobre essas brânquias. E aí impede também que esses organismos realizem trocas gasosas. Então, tem algumas espécies que eles só vivem, por isso que muitos são bons indicadores, porque além da água ter baixa quantidade de oxigênio dissolvido, muitas vezes ambientes muito alterados faz com que também dificultem a troca gasosa. Então, o indivíduo ele acaba morrendo. Aqui nós temos também mais 2 indivíduos, né, que eu quis mostrar para vocês. As brânquias, não sei se vocês conseguem ver, esses fiapinhos aqui no abdômen dessa ninfa, são brânquias. E esse indivíduo aqui, ele tem uma brânquia diferente. Ele tem uma estrutura que a gente chama de brânquia opercular, que é uma estrutura mais compacta, que ela recobre todas as outras brânquias que estão aqui no abdômen dele. Então, esse bichinho aqui, da família Cenidae, esse efemeróptero, ele consegue viver em regiões com bastante sedimento, com bastante folha. Quando a gente vai no garapé, no lago, a gente olha o fundo do lago, assim, coberto de sedimento, aquela massazinha cheia de um barrinho fino, ele consegue viver naquele local. Por quê? Essa brânquia opercular, ela recobre todas as outras brânquias, e as outras brânquias que realmente vão fazer as trocas gasosas, elas não ficam cobertas de sedimento. Então, eles conseguem, né, extrair a quantidade de oxigênio. Eles conseguem, eles não necessitam tanto de oxigênio, e ainda assim, eles têm mecanismos para viver nessas regiões que são regiões que poderiam prejudicar as trocas gasosas desses bichos. Então, o Cenidae, eu chego aqui em Roraima, por exemplo, aqui no Parque Anauá, é um parque, assim, tem um lago, assim, que é um lago bem podrão, bem poluído. Eu faço uma coleta lá, que eu vou encontrar Cenidae lá no lago do Parque Anauá. Então, é um bicho bem resistente. Vou passar aqui. Aí, falando mais da subimagro, né, nós falamos um pouco das ninfas, falando mais da subimagro, nós temos essa figura aqui na tela esquerda superior, mostrando como que é esse processo de desenvolvimento. Então, nós temos aqui a perna, né, de uma larva, a perna de um subimagro e uma perna do adulto. Então, reparem que nessa fase de subimagro, né, para adulto, ele sofre um processo, bem no caso dos machos, sofre um processo ainda de desenvolvimento das pernas anteriores. Os adultos, né, o subimagro também, ele vai apresentar essa asa bem opaca. Tá? Vocês reparem aqui que não é uma asa hialina. O indivíduo, ele é bem uma coloração meio acinzentada. Quando você pegar uma efemeróptera e você olhar com a asa toda hialina, geralmente você consegue ver, né, o outro lado da asa de forma bem tranquila, a gente sabe que ele é um adulto. Tá? Então, pegou um efemerópterazinho, tem essa asazinha opaca, ele está ainda na fase de subimagro. E aqui, representando embaixo, nós temos a genitália do macho, ela como se fosse uma genitália sanfonada. Depois que ela vai virar adulto, a genitália, o fósseis e o pênis, ele dá uma esticada. E aqui, representando a asa, ela é cheia de cerdazinhas, né, chamadas de microtríquias, na asa. Essa estrutura a gente só consegue visualizar na lupa e no microscópio. Tá? Já o adulto ele não vai apresentar essas cerdazinhas na asa. Estão entendendo bem? Estou falando rápido.
como é que está o processo? Tranquilo. Tá tranquilo? Qualquer coisa, pessoal, parem, tá? Ô, professor, Pode falar. todas as espécies têm esse apêndice lá no final do abdômen? Sim, sim. Eu ia falar no próximo slide. Mas varia um pouco, né? Tem espécies que vão ter dois, a gente chama de filamento terminal, né? Tem 2 filamentos ou 3 filamentos. É um conjunto de cerco com filamento terminal. Esses apêndices, como você falou, vou passar o próximo slide aqui. Esses apêndices, eles auxiliam, por incrível que pareça, pessoal, eles auxiliam no voo desses bichos. Eles dão um certo equilíbrio na hora que esses bichos eles estão voando, porque esses apêndices eles são bem longos. É que geralmente quando a gente coleta, eles quebram, né? São bem frágeis. Tá? Então todas as espécies vão ter esses apêndices bem longos, os adultos, no final do abdômen, né? Eles podem ter os cercos, né? Que são os 2 filamentos, ou cercos com filamento terminal, então apresentar 3 filamentos terminais. Né? Então, falando um pouco dos adultos, eles vão apresentar, então, esses filamentos terminais bem compridos, bem longos. O aparelho bucal é atrofiado, então, uma vez que ele vira adulto, ele não se alimenta mais. As asas, quando em repouso, o efemeróptero fica com essa asazinha, como se fosse formatozinha de cabana, né, para cima do tórax. Ele não pousa com a asa aberta, ele sempre vai parar com essa asazinha fechadinha para cima. E aqui está a figura de uma asa, a asa anterior. Geralmente a asa anterior é bem maior do que a asa posterior. E a asa anterior, comparada com outros insetos, ela apresenta bastante número de veias. E uma característica dos machos, né, algumas espécies, ele tem esse olhão aqui. Tá vendo esse olhão alaranjado? Então, alguns machos apresentam essa porção turbinada do olho composto, que tem você consegue, quando eu coleto, eu sei que é um macho ou que é uma fêmea. E o macho também tem essa perna anterior mais desenvolvida em relação à fêmea, e geralmente eles param com essa perna anterior, eles pousam e ficam com a perna anterior assim, ó, virada, não fixa ao substrato. Então repare que essa figura superior aqui, a perna anterior está para frente. Então geralmente o macho ele para com essa perna anterior para frente. Que é essa perna que ele utiliza para segurar a fêmea durante o voo para realizar a cópula. E aqui... Professor, licença. Pode falar. A diferenciação sexual faz na fase submargo, não é isso? Já dá para fazer nessa fase. A identificação da espécie é que só dá para fazer na fase adulta do... Não, a gente consegue diferenciar com base nas ninfas, nos imaturos. A gente consegue diferenciar o submago e também do imago, do adulto. Tá? Assim, saber se é macho ou fêmea. Tá? Agora, a identificação da espécie, geralmente ela é feita com base na ninfa ou com base no adulto. O submago, hoje, ele não é tão bem conhecido. Poucos pesquisadores descrevem o submago porque ele não tem muitas características morfológicas externas visíveis para você estar descrevendo para auxiliar na identificação. Ok. Obrigado. Rafael, dá licença um minutinho. Roberval levantou a mão, pode fazer a pergunta. Opa, obrigado aí, professor. Professor Rafael, eu tenho uma dúvida. O mosquito Aedes aegypti é dessa ordem? Não, o mosquito é da ordem Diptera. Ah, sim. É porque surgiu a dúvida, porque eu trabalho com algumas arboviroses no meu projeto. E aí como ele é um mosquito também que tem fase larval na água, eu estava na dúvida. E quando você falou que a boca ela atrofia, eu ficava, mas ele na fase adulta, ele se alimenta de sangue, e eu estava fazendo confusão. Só para esclarecer mesmo.
Obrigado. Certo. Tranquilo, tranquilo. E aqui nessas figuras, né, a gente está mostrando 2 adultos, né, indivíduos, esses são efemerópteros um pouco maiores, a gente consegue ver eles mais fáceis a olho nu, chama até a atenção. E nessa figura esquerda, reparem que o adulto está pendurado na folha e acima dele tem uma estruturinha, tá vendo? Transparente. Que é a exúvia, né, que é o exoesqueleto do submago. Então, ele pousou nessa folha e realizou a muda, então, do submago e virou imago. Então, geralmente, a maior parte das espécies, eles pousam no substrato, a fase submago pousa no substrato e ela faz a muda e deixa essa exúvia para trás, onde ela fez a muda. Algumas espécies fazem a muda até em ar, no voo. Eles já saem da água e já fazem a muda voando. E aqui à direita, né, um adulto bem colorido, bem bonito. O efemeróptero bem bonito. E continua. Professor, Oi. licença. O senhor falou que os adultos eles perdem a capacidade de se alimentar quando passa para essa fase final, né? Não, na fase intermediária, já de submago, já não se alimentam. Então, tem espécies aí que o senhor falou que ele vive até 2 semanas, esse período todo ele não se alimenta. Não se alimenta. Não, ou pelo menos não, é o que tem na bibliografia, tá? Que a aparato bucal é atrofiado, então ele vive com as reservas energéticas que ele acumulou na fase de linfa. Ah, tá, ok. Tá? Mas assim, ele não é um inseto, muito, como eu posso dizer? Esqueci o termo. Muito ativo. Ele não é um inseto também muito ativo. Geralmente, durante o dia, eles ficam pousados nas folhas, geralmente a maior parte das espécies, e aí eles só vão ficar ativos para depois a procura de fêmea para se reproduzir. Beleza? Beleza. Aí aqui nós temos mais 2 indivíduos, né? Dá para reparar aqui, ó, que é o macho, tem um olho, né? Um olho bem desenvolvido, esse olhão vermelho. Tá? Então a gente sabe que esse indivíduo aqui é um macho e ele pousa aqui também com as pernas anteriores voltadas para frente. E reparem também, se vocês quiserem identificar um efemeróptero, se é macho, se é submago ou imago, que a asa já está mais hialina. Apesar dela ter uma coloração aqui na margem costal da asa anterior, dá para ver que a asa ela é bem hialina. Ela não é opaca, ela não tem a cor leitosa. Então, esse indivíduo ele já está na fase de imago ou adulto. Certo? Para quem aí, né, só para ter uma noção básica, os efemerópteros são considerados, né, eles estão dentro do grupo Pteriogota e eles são grupo irmão de Odonata, né, mais Neoptera. Não sei se vocês conhecem as Odonatas, essas libélulas, lavabunda, depende do local, elas têm alguns termos próprios. Tá? Então, eles são considerados grupo irmão dos outros insetos, né, dos Odonatas e dos outros insetos, né, das vespas, abelhas e por aí vai. E aí, como que a gente coleta esses indivíduos? A coleta de adultos, eu uso lençol iluminado, então eu uso uma lâmpada mista, ela é mais forte, coloco um lençol, alimento essa lâmpada por auxílio de gerador, então a gente carrega um geradorzinho de 25 quilos em campo, e a gente acende essa lâmpada. Quando começa a escurecer, eu ligo a lâmpada e a gente fica coletando aqui no lençol. No caso do efemeróptera, eles costuma-se, né, ter 2 picos de voo, assim. Logo no entardecer, eu ligo a lâmpada e aí vem bastante efemeróptero no lençol e depois vai ocorrer um outro pico logo quando vai amanhecer, lá para umas 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, aí vem um outro grupo de efemerópteros que aparece no lençol. Geralmente, eu não preciso passar a noite inteira no lençol. Eu boto no lençol, largo no lençol, fico na minha redezinha, aí de hora em hora eu vou lá no lençol, dou uma olhadinha se apareceu alguma coisa nova. Mas, geralmente, o pico de ocorrência desses bichos
é logo quando começa o dia a escurecer. Tá? E aqui foi nessa figura de baixo, foi uma coleta que eu fiz no Parque Nacional Monte Roraima, que eu não imaginava que chovia praticamente 24 horas por dia, e a gente tinha que trabalhar. Eu falei, gente, vamos ter que montar um lençol coberto. Então, nós montamos a barraquinha tanto no lençol, tanto no gerador, e a gente ficava coletando, né, de hora em hora, a gente olhar se chegava coisas diferentes no lençol, na armadilha. Professor, Oi. uma dúvida. O senhor falou aqui sobre a chuva, né? A asa delas não é sensível? Assim, se tiver... eles têm uma coberturazinha de cera que impede, né? Eles ficam até boiando, logo que eles fazem a muda, eles ficam até boiando na superfície da água. Se for uma chuvazinha fininha, né? Uma chuva normal, o bicho consegue voar e a água não impede com que ele voe. Mas se for se for tempestades, aí os bichos, eles são... A asa acaba dobrando, impede a capacidade dele de voo e ele acaba morrendo. Entendi, obrigada. Professor? Oi? Bom dia. Essa lâmpada é essas que a gente usa mesmo ou tem alguma específica para fazer a coleta? A gente, assim, na minha casa eu uso mais lâmpada de LED, né? Essas lâmpadas são aquelas lâmpadas mistas que usavam muito em postes de iluminação pública. Então, são lâmpadas assim, elas são mais fortes, sabe? Então, são lâmpadas de 250 e 500 watts, e esquenta bastante e elas têm um comprimento de onda diferente, né? Na verdade, o que eu observei é que cada tipo de lâmpada vai ter um comprimento de onda diferente, e quanto mais forte a lâmpada, mais eu vou atrair esses indivíduos. Tá? Eu também, não está exemplificado aí, eu também uso uma lâmpada negra. Né? Então, geralmente, eu coloco do outro lado do lençol uma lâmpada negra que atrai também um outro grupo de insetos. Tá? Então, eu já coletei bastante, com lâmpada LED, com lâmpada de emergência, por exemplo, quando eu vou numa montanha, vou subir a montanha de 900 metros, não tem como levar o gerador, né? Aí eu levo lâmpada de emergência, lâmpada LED alimentada por bateria, só que, nossa, coleta bem menos, aparece, né? Bem menos indivíduos. Professor, licença, é que na imagem não está dando para ver direito, mas quando eles se aproximam aí da lâmpada, tem alguma armadilha ou vocês vão fazendo a captura manualmente? Desculpa, gente. Então, nesse tipo de coleta, eu faço a coleta manual. Eu fico ali no lençol coletando... Ele pousa ali no pano, eu vou ali e coleto o indivíduo no pano. Tá? Obrigada, professor. Nada. Professor, então ali funciona como se fosse um guarda-chuva entomológico ali, né? É um atrativo, né? Então o inseto ele vem voando, alguns pousam no lençol, outros batem no lençol e caem aqui nessa basinha que eu montei aqui embaixo. Então, o que bater no lençol eu coleto. Beleza. Se for de interesse. E aqui uma outra armadilha que eu não usava muito para coletar efemeróptero até chegar na Amazônia, que é a armadilha Malese. Então, é uma armadilha de interceptação de voo. Então, o inseto ele vem voando, bate nessa tela aqui na vertical. A maior parte dos insetos eles têm o hábito de bater uma estrutura e tentar contornar. Então, eles batem e voam para cima. Reparem que aqui tem dois potes coletores, um aqui na esquerda, outro aqui na direita. Então, eles batem, né, vão tentando voar, vão tentando contornar essa barreira e acabam chegando aqui no meu pote coletor, que é onde tem álcool, e caem e morrem, ficam fixados. Então, essa armadilha que eu coloco para mim, né, que eu estou atrás do efemeróptero que vive em lago, rio, eu coloco dentro da água ou na beirada aqui da água e coloco uma quantidade significativa aqui de álcool e ela pode ficar ali por 15 dias. Então, vou lá, instalo ela e ela fica coletando material, vem aqui, tiro o pote, coleta esse material, coloco o álcool novamente e deixa ela mais salada.
Tá? Então, é uma armadilha que eu não tinha, não era usual para mim, e eu não sabia que ela coletava tanto efemeróptero assim. Então, tem algumas espécies raras que são difíceis de aparecer, são difíceis por exemplo, tem espécies que não chegam no lençol iluminado. Eu faço a armadilha lá com a lâmpada e elas não vão até o lençol. Então, eu vi que a Malese também ela consegue pegar algumas espécies que as outras armadilhas convencionais não pegavam. E também eu coleto os adultos nas folhas, né, na vegetação marginal. Então, eu vou no lago, eu vou no igarapé, eu vou olhando debaixo das folhas, né, nessa vegetação marginal, eles estão lá paradinhos durante o dia, eu vou lá e coleto esses adultos. Tá? Às vezes eu estou de passagem, né, eu já fui em expedição que cada dia eu estava em igarapé, né, 30 dias viajando. E aí, bom, não tinha como fazer o lençol à noite, né, fazer a armadilha noturna. Então, eu tentava, né, coletar os adultos na vegetação lateral, marginal. E a coleta de ninfas, a gente coleta, né, com vários métodos de coleta, né? Eu vou na região exemplificando aqui, né, uma região de pedra, a gente vai com o Suber ou com a rede em D, a gente coleta o substrato ou passa a mão aqui na pedra e a correnteza leva os indivíduos para dentro da rede, a gente joga esse material dentro de bandejas e tria. Eu gosto sempre de triar em campo. Por quê? Os efemerópteros são bem sensíveis, assim, são bichos bem frágeis, os bichos se quebram muito à toa. Então, como eu tenho interesse na parte taxonômica, o bicho chega no meu laboratório todo quebrado, sem cabeça, sem perna, sem brânquia. Então, eu tento sempre que eu posso triar já o material, pelo menos o grosso do material, eu trio em campo e eu levo o bicho para casa, para o laboratório bem inteiro. Então, as ninfas, né, a gente vai encontrar ela na região de lago, né, aqui em troncos do rio. Isso aqui eu fiz uma expedição aqui para o Rio Anauá, aqui em Roraima, e eu nunca imaginei, gente, que tivesse tanto poraquê nesses rios grandes. E os meninos lá falando, não, tem poraquê, não, tem poraquê. Eu falei, não, estou tirando da nossa cara, né? Até que eu vi um poraquê, né, subindo para respirar. E aí a gente queria coletar, né, parar ali para coletar esse material. Aí nós ficávamos mais ou menos assim, né, fora da água, dava uma redada e juntava o material e ia triar dentro do barco. Então, você repara que a gente, meu aluno, que no caso, não queria nem encostar o joelho na água. Estava morrendo de medo. E os moradores lá falavam, olha, não encosta o pé, o braço na água, não, porque é cheio de poraquê. Realmente era cheio de poraquê. E aqui, região de cachoeiras. Né? Então, aqui é uma cachoeira na região de Apiaú, aqui no interior de Roraima. Né? Então, nessa região aqui, gente, onde está correndo essa água aqui, com essa espuminha branca, vai ter efemeróptero preso ali na pedra. Então, eu vou lá com a rede, né, passo um pouco a mão assim na corredeira, eles se soltam na pedra e caem dentro da rede coletora. Aqui um exemplo de uma ninfa em pedra. Então, levantei pedra dentro da água. E aqui são um grupo, né, de espécies que vivem em troncos. Então, os troncos que caem na água, ficam bastante tempo na água, eles fazem galerias nesses troncos e ficam, toda a parte de ninfa vivem dentro desses troncos. Então, eu pegava com o facão, né, ia cortando os troncos até chegar para ter acesso a esse grupo de efemeróptero que faz galerias em troncos. Tá? Alguns chegam até a fazer galerias até em barcos, tá, pessoal? Até barcos que ficam corados podem fazer túnel, galerias na madeira. E aqui a gente coletando também lá no Rio Anauá. Né? Então, foi nessa ocasião aqui, né, entre essas poças de água aqui, após essas corredeiras, que eu vi um poraquê subindo aqui para respirar. Então, a gente estava coletando aqui sempre nessa margenzinha aqui, onde a gente conseguia visualizar o fundo, né? Para a gente não pisar em locais que a gente não enxergava.
Tá? Então, aqui são eram meus dois alunos, no caso, coletando e triando material em campo. Também as ninfas ocorrem nessas regiões de águas paradas, né, que é um banho, então tem essas folhas de fundo, essas algazinhas de fundo, vai também encontrar as ninfas de Ephemeroptera, e aqui mais uma região de corredeira também nessas pedras. Então a gente chega aqui, revira essas pedras, né, coloca a rede, revira as pedras, eles são carreados para dentro da rede, jogo na bandeja e trio o material. Tá? E aqui, quem perguntou da questão lá da criação, como que eu crio em campo? Então, em campo, pessoal, vocês estão visualizando que tá vendo essa estruturinha com a setinha aqui, nessa ninfa? Isso aqui é chamada de tecalar, é onde a asa do adulto fica compactada na fase de ninfa. Então, a asa está ali dentro compactada. Então, eu vou a campo, coleto essas ninfas, e quando eu consigo enxergar, quando o bicho tem lá, sei lá, tem 2 milímetros, são os bichos minúsculos, né? Tem alguns bichos, eu tenho uma lupinha de mão, dou uma olhada, quando eu vejo que é até calar, ela está entumecida, que ela está mais grossinha, ou ela está mais escura, é sinal que essa ninfa aqui vai fazer a muda no dia. Então, eu pego essa ninfa com a pipetinha, eu tenho copos plásticos furados, né? Coloco na bandeja de isopor, no EVA, coloco ele de volta para a água, fecho com a telinha e espero ali anoitecer. Anoitecer eu vou ali com a lanterna e fico esperando ele se ele fez a muda. Se ele fez a muda para submago, eu coleto o submago, deixo ela no frasco seco, que no outro dia ela vai fazer a muda para adulto. Tá? Ou, né, a gente pode fazer associação também com base com a biologia molecular, né? Então a gente coleta a ninfa, coleta o imaturo, coleta o adulto, faz extração molecular e depois faz a comparação das sequências desses indivíduos. Só que é muito mais custoso, né? A gente gasta muito dinheiro para fazer análise molecular, que aqui em Roraima a gente não tem nada, então, basicamente, eu tento sempre criar material em campo. Tá? Bom, sobre os efemerópteros, o que eu tinha para falar assim para vocês era isso. Tá, agora eu vou falar um pouco do geralzão, dos trabalhos que eu faço, né, dos estudos que eu já faço. Glécio, como é que a gente está de tempo aí, Glécio? São 9h53. Preciso dar uma esticada? Rafael, você pode ficar tranquilo de tempo, que hoje nós temos só a sua palestra, viu? Você pode ficar despreocupado. Beleza, então. Alguém tem alguma dúvida em relação aqui? Ou quer perguntar alguma coisa em relação ao processo de criação em campo? Ah, tá. O que a gente pode fazer também, pessoal, é coletar. Algumas ninfas, elas são tão sensíveis que eu tiro da água e tiro do igarapé, ela morre. Tá? Outras, eu consigo colocá-la num copo. Eu improvisei que um copo com água, um copo de criação, eu até descrevi esse método, né? Encaixei esse copo dentro desse outro copo e eu consigo transportar ela entre igarapés ou até mesmo levar para o laboratório. Então, aqui dentro fica ainda uma camada de água, e algumas ninfas elas conseguem sobreviver, ou a gente também leva aquelas bombinhas de aquário com pilha. Você coloca a bombinha ali para dar uma aerada na água, e as ninfas conseguem sobreviver por mais tempo, aí a gente consegue criar esse bicho no laboratório. Tá? Mas a maior parte das vezes o que eu faço é criar em campo. No máximo, eu coloco ela nesse copo com água e transporto de um igarapé para outro, caso eu esteja numa coleta com bastante locomoção. Tá? E aí, não sei se vocês sabem, existe o Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil, é um site, e nesse site, eu sou um dos coordenadores do site, então a gente atualiza todas as espécies. Então, se alguém tiver algum interesse, digite aí Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil, e vocês podem fazer a busca, né, por diversas ordens de insetos, grupos de insetos, e aí eu e mais 2 colegas, nós atualizamos as espécies que são descritas para o Brasil, de Ephemeroptera. Tá? Então, hoje, né, nós temos aqui 432 espécies descritas, né, dentro de 83 gêneros. Tá? Isso aqui é mais questão de curiosidade. É uma iniciativa de vários pesquisadores do Brasil e a gente tenta sempre atualizando, né? Não é uma coisa
Fácil, para mim ainda é um pouco fácil, porque a Efemeróptera é um grupo oligodiverso, tem pouquíssimas espécies, né, comparado, por exemplo, com os dípteros, com os mosquitos, né, com as borboletas, com os besouros, que tem muitas espécies. Então, assim, ficar atualizando isso o tempo inteiro dá um trabalhinho. Aí, falando um pouco dos trabalhos que eu realizo, né, que eu realizei, um trabalho interessante que eu fiz com uma aluna minha de mestrado, não sei se vocês conseguem visualizar bem, né, essa linhazinha azul, esses pontinhos verdes, é o rio Cauamé, é um rio aqui de cerrado, de lavrado, né, a gente chama o cerrado aqui em Roraima, a gente chama de lavrado. Então, é um rio de cerrado. A minha aluna, ela fez várias coletas ao longo desse rio, desde lá da nascente até a foz, com a armadilha Pensilvânia, e é uma armadilha que atrai os adultos, né, com base, a gente alimenta ela com bateria de moto. Então, cada dia ela fazia uma coleta diferente, né, e ela fez 30 coletas ao longo do rio, e a gente tentou avaliar o efeito das variações ambientais, né, temperatura, pH, ocupação humana, se isso influenciava na diversidade desse grupo que nós estudamos, tá? Mas aí não deu nada, não tivemos resultados significativos. Tá? Mas foi um trabalho bem interessante, né? Teve um esforço tremendo de coleta, porque ela dormia no local, com medo de roubarem as armadilhas, então ela botava a barraquinha dela lá, botava a Pensilvânia, no outro dia de manhã ela recolhia, e aí ela fez esses 30 pontos ao longo dessa bacia do rio Cauamé. E aqui um estudo que nós fizemos no Tocantins, eu orientei um aluno durante o mestrado dele, né, esses pontinhos amarelos são os locais de coleta. Então, nós fizemos um estudo com uma família de Efemeróptera, que é os Leptophlebide, né, e nós registramos algumas espécies para o Tocantins e descrevemos uma nova espécie para a região. Então, assim, onde eu consigo ir, né, assim, o meu foco é taxonomia, né, então, onde eu consigo ir coletar? Tem parceiros locais, né, tem recurso? Quer coletar? Tô indo. Aí nós ficamos, se não me engano, acho que foi uma semana, né, rodando aqui pelo estado do Tocantins, coletando os insetos aquáticos. Tá, e falando um pouco agora, pessoal, de Roraima, por exemplo, né, voltando um pouco para Roraima aqui. Bom, nós temos aí o mapinha do Brasil, um mapa de Roraima, e aqui nós temos algumas unidades de conservação, né, são locais, na grande maioria desses locais não tinha nenhum estudo para Efemeróptera. Então, né, o Parque Nacional Monte Roraima, Estação Ecológica de Maracá, a Flora de Roraima, para vocês terem ideia, a Flora de Roraima, eu fui um dos primeiros pesquisadores que fez trabalho com inseto na Flora Nacional de Roraima. Então, a gente, eu sempre tento, né, ir nesses locais que não houve coleta para ver se eu consigo encontrar espécies ainda não descritas, ou bichos raros. Tá? Então, nós temos algumas dificuldades, né? Por exemplo, acho que foi 2015 ou 2016, nós fizemos uma expedição e nós coletamos aqui no Parque Nacional da Serra da Mocidade. Ela fica bem aqui no município de Caracaraí. Então, aqui, como você chega no Parque Nacional Serra da Mocidade? Ou via aérea, de helicóptero, ou através de barco. Então, você tem que descer o Rio Branco, né, de barco, e depois entrar aqui um dos afluentes e subir de barco, até onde o barco consegue chegar. E depois descer em barcos menores e seguir o caminho. Né? Então, assim, de barco, se eu não me engano, é cerca de 10 dias, mais ou menos, para você chegar até o Parque Nacional Serra da Mocidade. E eu tive a oportunidade, né, de ir fazer uma coleta lá, né, com auxílio do Exército. Né? Então, falando um pouco do parque, né, então, ele tem cerca de 350 mil hectares, então tem até, chega, né, até 1.400 metros de altitude, as regiões de montanhas. Então, assim, tem várias regiões, vários tipos vegetacionais dentro do parque. O rapaz aqui, né, acostumado com o norte, já tinha 8 anos que eu estava no norte,
Aí eu falava, Roraima é quente pra caramba, né? Eu vou levar só minha rede e minha cobertinha. Aí eu cheguei lá, dormindo na rede, e fazia 15 graus, 16 graus à noite. Nossa, eu passei um frio, um sufoco. Foram 10 dias assim, dormindo tremendo, que no último dia eu estava dormindo com roupa suja, com lençol amarrado, porque, gente, pegar 15 graus numa rede, 16 graus numa rede não é nada agradável. E aí eu tive a oportunidade de chegar até a Parque Nacional Serra da Mocidade. Houve a parceria de uma empresa, então ela financiou combustível, alimentação, e o pessoal do Exército entrou com a parte, viabilizou, né, a questão do helicóptero e dos pilotos. Né? Então, aqui são fotos aéreas, né? A gente ainda está em relação, até em direção ao Parque Nacional Serra da Mocidade, no caso, através do acesso aéreo. Então, essa pesquisa, né, ela envolveu o Exército, o ICMBio, várias instituições, né, o INPA, o FRR, várias outras universidades e institutos do Brasil, e a Grifa Filmes, né, que foi uma empresa que financiou. Né? Então, eles levaram cerca de 31 pessoas, ao todo a expedição teve 25 dias, e teve um valor estimado aí de R$930 mil. Esse aqui é o Chico, né, o Francisco, que é o técnico lá da coleção entomológica do INPA, e isso aqui é o helicóptero que levou a gente até a Serra da Mocidade. Então, o pessoal do Exército, o que eles fizeram? Eles abriram uma clareira no meio lá do parque, né? Então, eles pousaram lá, eles montaram nosso acampamento, né? Nossa estrutura, toda a logística, toda a parte das barracas. Então, o pessoal fez várias e várias idas e vindas, né? Deixava comida, voltava para pegar mais pessoas, levava comida, pessoas que se machucavam, o Exército estava ali para dar o suporte. Então, e o voo era cerca de 30 minutos, se não me engano, 40 minutos de helicóptero. Tá? Então, com essa coleta, nós conseguimos, dentro do grupo que eu trabalho, nós encontramos 3 novas espécies desse grupo de efemeróptero, do gênero Mirópolis. Aqui tem algumas figuras do local. Gente, um local muito bonito, né? Você chega num local assim que nunca pisou ninguém, né? Não tem nenhum vestígio de humano. Você fica maravilhado. E aqui está o Mirópolis, né? Que era o nome do parque, era Parque Nacional Serra da Mocidade. Nós, uma das espécies, né? Nós colocamos o nome de Mirópolis Mocidade. Tá? Então, aqui está a fotografia do adulto, das asas, né, da genitália, e o detalhe aqui, o desenho do ápice do pênis. Tá? Uma outra pesquisa que eu achei bem interessante que nós fizemos, ela já está finalizada aqui em Roraima, foi o professor José Albertino Rafael, nessa figura, ele é pesquisador do INPA, ele aprovou o projeto, né, do CNPq, e o projeto chamou Rede de Biodiversidade de Insetos na Amazônia, a Rede BIA. Então, nós aprovamos, né, 4 projetos em rede, em Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia, e nós tínhamos pontos fixos de coletas nesses estados. Nós utilizamos essas armadilhas, né, a Malese, a armadilha suspensa. Aqui está a armadilha suspensa, a gente issa ela, né, nas árvores. Então, foram 5 armadilhas instaladas durante 18 meses, pelo menos aqui em Roraima. Eu tive 5 armadilhas instaladas por 18 meses. E eu pagava os moradores locais para estar retirando o material, estocando o material, guardando. Aí, a cada 3 meses, 4 meses, eu ia no local, recolhia esse material. Tá? Então, foram 12 pontos de coletas na Amazônia. E a coisa mais bacana do projeto era que os grupos-alvos, eles eram enviados para os seus colaboradores ou especialistas ao longo do Brasil. Então, assim, eu enviei, assim, caixas e caixas e caixas de inseto para o INPA em Manaus, e lá eles criavam esse material que foi coletado aqui em Roraima, e de lá
mandava para os parceiros da rede, né, no Acre, Rondônia, ou mandava para outros especialistas, né, São Paulo, ou outras pessoas do mundo. Então, esse material está todo coletado, já está parcialmente triado, depositado, a grande parte está depositado no INPA, lá em Manaus, e está disponível, né, para quem, por exemplo, não tem condições de vir a Roraima coletar um inseto. Então, eu acho que foi um trabalho... Foi um trabalho exaustivo, né? Minha esposa, ela fala, você acabou com o meu carro na coleta, mas, bom, a gente faz tudo aí, a gente faz o que gosta, né? Para mim, é a minha diversão. E uma outra coleta que eu fiz, que me marcou bastante, foi no Parque Nacional Monte Roraima, tá? O parque tem aproximadamente 116 mil hectares, né? E parte do parque é sobreposto à área indígena Ingaricó, aqui na divisa. E o ICMBio tinha um recurso, ele então financiou toda a logística, né, de aluguel de avião, alimentação, né, e a gente pousava de avião nessa pista, na terra indígena da comunidade Ingaricó, lá no Parque Nacional Monte Roraima. Então, dessa comunidade, no próximo slide aqui, dessa comunidade, a gente via aqui o Parque Nacional Monte Roraima, que foi uma assim, dos locais que eu já vi mais bonito na minha vida. Era impressionante. Era uma beleza que você parava assim, você ficava olhando, nossa, que local bonito. Então, aqui, para mostrar um pouco para vocês como que era, né, a gente montava um acampamento, aqui é uma foto, né, durante a noite, a gente dorme em rede, tá? Então, a gente colocava mosquiteiro. Foi um dos locais que eu mais... Tinha um colega aí que falou que trabalhava com mosquito, né? Foi um dos locais que eu mais vi a tatuquira, né? O flebotomínio. Então, assim, tinha nuvens e nuvens de flebotomínio. Então, eu ficava com o boné, o tempo inteiro coberto com tela, durante o dia, mão, né, braço, tudo sempre fechado. Sempre tentava ficar com os braços fechados, porque tinha muito flebotomínio. Nunca vi tanto flebotomínio, tinha nuvem, assim, no nariz e na orelha. Se eu tirasse o boné um pouquinho, eu tomava uma ferradinha. E aí a gente criava, né, o material aqui, a mesa de trabalho da equipe. Eu coletava o material, né, eu recolhia o material das armadilhas e a gente ficava aqui triando, né? Então, nessa expedição, eu fiquei 10 dias aí nessa região do parque coletando. Então, assim, é um clima totalmente diferente aqui de Boa Vista, né? Aqui eu saí daqui, estava um calor danado, estava seco. Cheguei no parque, chovia praticamente 24 horas por dia. Falei, gente, era impressionante a quantidade de chuva. Mas ainda assim, nós conseguimos, depois eu vou mostrar no próximo slide, nós conseguimos fazer um trabalho. Até que eu nem olhei o material ainda, foi uma coleta realizada em 2019. E isso aqui foi um trabalho que vários grupos que estavam lá, pessoal de mamíferos, de aves, de insetos, a gente estava mostrando alguns insetos, né? Nesse caso aqui está o Chico, cadê? O Chico aqui, que é o técnico lá do INPA, a gente estava mostrando alguns insetos, tanajura, alguns insetos, algumas abelhas, vespas, alguns bichos que são comuns, eles estavam escrevendo o nome na língua Ingaricó. Então, tinha uma moça que ela foi para estudar essa questão da língua, ela até me escreveu recentemente, pedindo ajuda na parte científica de alguns insetos, que eu acho que ela estava até escrevendo um livro, alguma coisa assim relacionado a essas descobertas que foram feitas nessa região. E aí, para finalizar, até agora foi o único trabalho que eu publiquei de lá, que existia a espécie Passartella venezuelensis, ela estava descrita, né, para a Venezuela, e lá no Parque Nacional Monte Roraima eu encontrei o adulto submagro, como é um bicho muito raro, e aí a revista aceitou que eu descrevesse o adulto submagro, porque ela só era conhecida com base na fêmea e na ninfa. E aí eu consegui coletar, acho que foram 5 indivíduos, todos submagros, não consegui coletar nenhum adulto, mas aí eu consegui descrever e publicar esse trabalho com o material lá do parque. Tá? Isso estou falando assim, do material do grupo que eu trabalho, né? Nós coletamos insetos, escorpiões, aranhas, e aí esses outros grupos vão para os seus especialistas.
Tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Tá? Eu deixo aberto aí para dúvidas, curiosidades, perguntas. Obrigado, professor Rafael, pela brilhante palestra. Eu gostei foi de ver os meninos falando aqui que gostaram tanto da palestra, que já pensando em mudar de grupo de estudo para poder. Para ir para os locais, né, Glécio? Então, quer dizer que se o seletivo fosse hoje, você ia ter bastante candidatos, viu, professor? Mas não é sempre, não. Assim, são ocasiões bem atípicas, né? Que tem esse recurso, que tem essa possibilidade para a gente ir para esses locais, né? Sim. Bom dia, professor Rafael. Tudo bom? Eu sou Bruna, estou aqui em Palmas, Tocantins. Te dar os parabéns, dizer que quando o pesquisador trabalha com o que é apaixonado, consegue cativar todo mundo. Acredito que todo mundo ficou muito animado com o seu trabalho, é muito integrante. E aí eu fiquei com uma dúvida. O senhor falou que faz a coleta lá na Malásia, né? E aí eles ficam no álcool 15 dias. Esses animais, eles sobrevivem 15 dias no álcool ou o senhor precisa apenas do inseto? Ele não precisa estar vivo para fazer a taxonomia deles? Não, tá morto. Então, esse é um problema que, por exemplo, na Malásia, eu coleto muito eles na fase imatura. Entendeu? Então, caem muitos efemerópteros na fase imatura. Então, mas cai também muitos na fase já adulta. Aí eles caem no álcool e ficam fixados ali e morrem, né? Mas eu consegui descrever, para você ter ideia, consegui descrever uma espécie nova com base em material coletado na Malásia. Nós fizemos um trabalho na Fauna Roraima, ficou 15 meses instalada lá e veio 2 indivíduos de uma espécie nova, adultos ainda. Né? Então, eu fiquei super feliz. Obrigada, professor. Eu vou passar a palavra para os meninos que levantaram a mão aqui. Marlos, pode falar, Marlos. Professor, o senhor comentou lá que as ninfas ocorrem em lagos e cachoeiras. Essa água mais parada em igarapés, assim, dentro da floresta, ocorre também esses insetos? Ocorre. Porque eu não tenho certeza, né? Quando eu estou em campo, fazendo meus trabalhos lá com outro grupo, eu vejo bastante, assim, na água parada, assim, o bichinho caminhando, e eu lembrei dos 3 apêndices ali, eu digo, deve ser a larva de efemeróptero. Não, esse aí é um outro grupo de insetos, não são efemerópteros, não, que ficam são os patinadores, que a gente chama, né? Eles ficam correndo ali na superfície da água. Esses aí são dos grupos dos percevejos. São próximos aos percevejos. Tá ok. Dando continuidade, André Luiz Canto. Bom dia a todos, né? Olá, professor Rafael. É só uma curiosidade, né? Assim, eu trabalho com taxonomia de peixe e a gente coleta muitas espécies em diferentes locais. E recentemente a gente coletou uma espécie, uma faixa de 800 indivíduos. 800 não, desculpa, foi 80 indivíduos. E praticamente todos estavam com o estômago repleto de efemenóptero. Que legal. Então, assim, a gente fez essa coleta e a gente coleta em diferentes locais. Isso foi no Rio, a gente coleta no Igarapé e eles estão relacionados, muitas das vezes, a dieta desses peixes está relacionado com essas espécies. A gente encontra muitos indivíduos, principalmente em igarapés, em áreas de corredeira, e a gente faz essa coleta associada no rapché também. Pega o peixe e pega esses indivíduos. Não só esse, Tricóptera, Precóptera, Megalóptera, vem tudo junto com esses indivíduos. E eles fazem parte da dieta. Isso é interessante porque, assim, tem um papel importante na ecologia, principalmente de peixe. Para a gente, por exemplo, essa espécie que a gente coletou, nesses 80 indivíduos, que foi numa área de corredeira, ele estava repleto de efemenóptero e a gente descreveu essa espécie, só que a gente identificou, botou lá, só efemenóptera. Entendi. Entendeu? Então, eu já recebi fotos, volta e meia eu recebo fotos, já recebi fotos até mesmo de arraia,
né? Eu nunca imaginava que a raia comeria efemeróptera. Depende do grupo de efemeróptera, depende do estado, na verdade, né? Desse conteúdo estomacal, a gente consegue identificar. Depois eu posso anotar meu e-mail aqui, se você tiver fotos. Mas como a efemeróptera é meio monegão, né? Grande parte do material ele fica meio disforme. Mas tem alguns grupos de polimitácide que eles têm o aparato bucal bem rígido, sabe? E aí a gente consegue identificar pelo menos o gênero ou a família do efemeróptero. A gente encontra, geralmente, esses indivíduos são pedaços, né? Acredito que seja submago ou adulto, porque a gente encontra a asa do indivíduo, né? Certo. Então, é uma coisa. Geralmente, parte do abdômen, né? Que já vem com os 3 apêndices, ou então a parte da cabeça. Então, a gente usa aqui, para identificação, o auxílio de uma professora, né? Que trabalha aqui com a gente, mas ela é mais ecóloga, né? Eu acho que ela é aluna da Neuza Amada lá. Foi aluna Conheço. A Sheila. Conheço. Então, ela que dá um auxílio, mas assim, não é nada, ela não é especialista no grupo, né? E aí, É a Sheila Colseiro, né? Isso. Mas só desejar parabéns, né? Porque como taxonomista eu sei da dificuldade e assim, são poucos, eu acredito que sejam muito poucos taxonomistas que trabalham nessa área aí, né? Então, de invertebrados é muito poucos, né? Então, eu acredito que não. Principalmente da Amazônia, né? Aqui em Roraima tem 5 insetos, né? Tem eu e um professor da estadual. Então, quer ver, não tem ninguém trabalhando assim, em taxonomia de insetos aqui. Lógico, né? Muitas pessoas vêm aqui e coletam, né? Eu mesmo já mandei, assim, muito material para o INPA, que até, por exemplo, eu não tenho nem onde guardar o material aqui. Então, nossa coleção não tem coleção, né? Não tem um local próprio. Então, eu coleto, eu seguro o que é do meu interesse e o resto eu passo para frente. O pessoal do INPA vem para cá de carro, de caminhonete, eles levam todo o material embora. Ok, obrigado. Vamos passar agora para Laís Raiol. Oi, professor. Parabéns pela sua palestra, realmente muito interessante. É uma área nova para mim, assim, porque eu sou mais da parte de laboratório e não de coleta, né? Então, foi muito interessante ver esse trabalho. Eu tenho 2 perguntas. Uma é minha, a outra é da Damiele, que pediu no chat. A minha é simples, é só para saber se o mago é a mesma coisa que adulto. Que mago adulto, isso? É a mesma coisa, né? Certo. A Damiele, ela pediu para perguntar o que motivou o senhor a fazer a pesquisa com essa classe de insetos. Com essa ordem? Nossa, foi... Só te contar a história, assim... porque, assim, a minha família é do interior, do Espírito Santo, né? Então, eu cresci ali, né? Parente da... Meu pai sempre foi meio que um naturalista, né? Meu pai assim, caçava, é triste falar isso, mas meu pai caçava, eu sempre estava junto com ele, né? Pegando orquídea, criando abelha sem ferrão, e aí eu fui cursar, eu sou tecnólogo de saneamento ambiental pelo IFE, e aí eu sempre li aquela revista Ciência Hoje, e aí eu lembro daquela revista, tinha um artigo, eu não lembro exatamente, mas ela falava sobre os insetos que viviam na água. Aí, isso eu fazendo saneamento ainda, né? Eu falei, nossa, tem insetos aqui nessa água, tipo assim, né? Passa na casa do meu tio, lá na roça. Eu falei, vou ver o que tem. Aí eu comecei a buscar a bibliografia, como é que fazia a armadilha para coletar. Fui no soldador de rua, né? Ele soldou para mim, né? Comprei o vergalhão, fiz a estrutura, construí lá uma armadilha meio doida e fui coletar. E coletei esse material. E, bom, eu não sabia o que fazer com esse material. Tinha um monte de material coletado. E aí eu entrei na faculdade, eu fiquei meio que perdido lá na faculdade durante um tempo, assim, porque eu gostava de um monte de coisa. Aquele aluno que não sei o que faz, né? Aí, quase no último ano, eu estava me formando,
passou o meu orientador, que é meu parceiro até hoje, ele passou para a Universidade Federal onde eu estudava, que é a Universidade Federal do Espírito Santo. Aí falaram comigo, Ciclano passou na universidade, o cara é muito bom, trabalha com isso. Aí eu marquei uma reunião com ele, levei todo o meu material coletado. Falei, tá aqui, um monte de coisa que eu coletei. Ele começou a olhar, espécie nova. Ele, vamos trabalhar nesse material? Eu falei, bora. E aí, dali em diante, eu ouvi que o cara na Argentina tinha material, tinha laboratório para a gente trabalhar, tinha estrutura. Ele deu todo o aparato, todo o suporte, né, científico. E aí eu comecei em 2006 e não parei, fui. Estou até hoje. Na verdade, eu costumo dizer, né, não sei, os outros professores aí, professor Glécio, hoje eu estou mais como administrador do que meu professor, né, do que pesquisador. Mas a gente continua fazendo aí. De vez em quando, eu falo que a pesquisa que eu faço é hobby. Quando dá tempo, eu vou lá fazer. Certo, professor, muito obrigada. Nada. Rafael, deixa eu fazer. A Creuza está com a mão levantada, mas deixa eu fazer uma pergunta antes. Vocês já estão fazendo estudo com DNA barcode, alguma coisa desse tipo? Porque dá mais trabalho, por um lado, né? Porque a gente precisa de muito recurso financeiro, mas, em compensação, a gente consegue identificar o bicho sem necessariamente fazer a coleta. Vocês estão já nessa perspectiva também ou ainda está meio parado? Tem bastante coisa feita, mas é mais com base para fazer estudos filogenéticos. Não se caminhou ainda para DNA barcode de espécies do Brasil, por exemplo. Certo. Mas, por exemplo, do gênero que eu fiz o doutorado, das espécies da América do Sul, eu tenho praticamente quase todas do CA1, né? Tem praticamente quase todas as sequências já sequenciadas, já está tudo certinho já. Só que aí o meu objetivo era fazer a filogenia, molecular também. Só que como eu não tive acesso ao material fresco da América Central e da América do Norte, aí eu acabei tirando essa parte da análise molecular do meu doutorado. Tá, entendi. Deixa eu passar então uma pergunta agora para a Creuza. Oi, Creuza. Oi, professor. Bom dia a todos. Parabenizar pela palestra, muito interessante, fiquei apaixonado. Primeiro contato que eu tive. E aí, minhas anotações, minha internet está meio que oscilando. E aí, minhas anotações, professor, ficou faltando na parte da alimentação. A alimentação na fase adulta. Não consegui. Se eu pode me falar como ocorre? Então, o aparato bucal dos adultos é atrofiado. Então, eles não se alimentam na fase adulta. E aí, como eles conseguem adquirir nutrientes para sobreviver? Então, provavelmente eles sobrevivem com base em todo o acúmulo energético que ele fez durante a fase do ciclo de ninfa. É por isso que eles vivem, é por isso que o nome é efemeróptera, né? Vem de efêmero. Então, por isso que eles vivem muito pouco tempo, entendeu? Ah, sim. Muito obrigado. Então, tem bicho que eu coleto e 24 horas depois já está morto. Então, eu coletei subimago, fez a muda para imago e morre. Ah, muito interessante. Então, tem bichos que morrem muito rápido. Tá, obrigado. Rafael, qual que é a distribuição geográfica desses bichos? É uma pergunta do Luiz Gomes aqui no chat. Então, no início do slide eu falei, então, ele só não ocorre na Antártica e algumas ilhas oceânicas, mas ele é bem distribuído mundialmente. Tá. Tudo bem. Eu vou voltar, então, agora para quem levantou a mão. Agora, está um nome meio estranho aqui, né? Tixman. Ok, olá, professor. É o Flávio, porque esse e-mail eu uso ele desde 2002, é Homem Carrapato. É um grupo que eu trabalho. E, professor, parabéns pela palestra. Eu acredito que taxonomistas, né, as novas gerações, poucos se interessam por essa área. E a gente fica pensando, né, depois que vocês com mais experiência, né, se forem, porque acho que esse é o fim de cada um, quem vai substituir, principalmente essa parte taxonômica. Eu confesso que sou apaixonado por taxonomia e sei o quanto é complexo, né, a identificação taxonômica de espécies. Eu gostaria de saber uma pergunta, basicamente.
Para cada espécie, a gente tem uma estimativa, né, de possíveis espécies novas, principalmente naquelas áreas pouco exploradas. Tem uma estimativa para a ordem Ephemeroptera de quantas espécies ainda faltam catalogar? Então, a gente está planejando esse estudo agora, assim, sabe? Não tem uma estimativa ainda não, tá? O pessoal está ainda... Eu acho, assim, nós temos cerca de 400, acho que no Brasil, né, a gente deve chegar em torno de umas 800 espécies. É um grupo pequeno, né? É um grupo pequeno comparado aos outros insetos, tá? Mas, por exemplo, lá no Parque Nacional Monte Roraima, eu cheguei lá, frio pra caramba, montanha, água gelada, relevo, né? Então mudou relevo, mudou temperatura, né? Mudou um monte de coisa. Eu falei, nossa, vou encontrar espécie nova pra caramba aqui, né? Cheguei lá, quase tudo normal, comum, que eu já encontrava aqui nos outros ambientes aqui de Roraima, sabe? Beleza. Flávio, deixa eu só fazer uma observação. Aqui no Maranhão a gente tem um grupo forte com carrapatos, viu? Que é o professor Lívio e o professor Hermes. Professor Lívio mais com a vida e a relação com animais. Legal. E mais na taxonomia, viu? Então, se precisar de alguma coisa, eles estão à disposição aqui. Legal. Inclusive, acho que eu conheço o professor Hermes. Tem vários pesquisadores aí de carrapato. E só uma curiosidade, o pessoal ficou impressionado, né, que o adulto não se alimenta. O grupo de carrapatos de caverna que eu trabalho, que é um grupo argazídeo, o meu orientador de mestrado levou para São Paulo, lá para a USP, alguns exemplares aqui de Rondônia, e eles viveram 4 anos na fase adulta sem se alimentar. O aparelho bucal também é atrofiado. Então, é algo surreal. Coisa doida. Sim. Pronto, vamos para a próxima. Agora é Laura Oliveira. Bom dia, professor. Bom dia. Eu gostaria de parabenizar pela palestra, né? Eu fiquei bem empolgada aqui, porque eu também trabalho com um grupo no Pará. E eu queria também parabenizar pela importância da iniciativa em alimentar o catálogo taxonômico, porque é de extremamente importância para quem trabalha com levantamento. Foi, assim, uma mão na roda quando eu finalizei o meu mestrado, o site, né, o catálogo, junto também com o site da América do Sul. Foram extremamente importantes. É um trabalhinho, meio exaustivo. Mas a gente tenta. Oi, professor, travou aqui um pouco. Oi. Então, é um trabalho meio que exaustivo, né? A gente fica... Opa, chegou um artigo novo, chegou uma coisa nova, a gente tenta sempre estar atualizando o mais rápido possível. Isso. Mas, assim, a iniciativa que fizeram, né? Os coordenadores, o catálogo, que já existia para plantas, né? E quando fizeram para os animais... Quando eu fui convidado, na verdade, né? Para fazer parte do catálogo, um grupo que eu trabalho, fiquei super feliz. Olha que... Né? De certa forma, também é um reconhecimento, né, do seu trabalho também. Então, fiquei super... Inclusive, foi meu professor, né? Meu professor lá do INPA, que um dos coordenadores, né, do catálogo, um dia ele chamou a gente, até então, meu orientador, eu estava fazendo doutorado, ele, vai ter isso aqui, vocês querem fazer parte? Fiquei super feliz. Então, veio até hoje. A pergunta agora é do Juarez Pereira. Então, professor, bom dia de novo, né? Eu queria perguntar por que não utiliza entre os equipamentos de coleta o pulsar? Tá. Não exemplifiquei o pulsar. Bom, o Ephemeroptera, ele é bem dificilzinho de você visualizar ele voando, tá? Mas quando está em revoada, né, no processo de acasalamento, dá para você vir com o pulsar entomológico, né, com a rede entomológica e coletar, tá? Mas eu sou, assim, eu confesso que eu não sou um entomólogo completo, assim, eu não ando com todas as armadilhas junto, tá entendendo? Eu já encontrei, por exemplo, revoada, né? Revoada, o que eu fiz? Eu estava com uma bandeja na mão, essa bandeja de triagem,
eu molhei a bandeja e fui pegando o bicho com a bandeja, né? Então, ele ficava tudo grudado na bandeja com água. Então, é porque, assim, quando a gente vai coletar, muitas vezes eu vou com o meu carro. Aí eu levo gerador, malésia, combustível extra. Né? Então, o carro vai, assim, vai até com um rede, assim, na cabeça dos meninos atrás, assim, sabe? Vai um negócio, assim, que a gente consegue nem se mexer atrás no carro. Então, assim, mais uma rede, é mais uma coisa para levar, mais uma coisa para você carregar. Então, a gente acaba optando. Não, essa coleta aqui a gente vai levar isso, que é importante para tal grupo, tá entendendo? Isso. Numa situação dessa, o pulsar ia fazer sucesso, hein? Faz sucesso. Professor Rafael, eu creio que agora seria a última pergunta, que é da Miriam. A Miriam está querendo saber se já tem estudos sobre esse grupo de organismos vinculados a biomarcadores ambientais. Desconheço. Mas é uma linha de pesquisa interessante, né? Então, eu queria falar só rapidinho sobre isso, porque assim, eu atuo numa outra área, né? Eu atuo com plantas. E aí, por exemplo, ontem, quando eu estava assistindo a palestra do Dr. Charles, que é um pesquisador, ele estava falando da questão ambiental, né? E aí eu fico me questionando como é essa biodegradação, como esse desmatamento poderia influenciar, né? No solo, nos rios, e aí, com consequência, poderia também ter um resultado nos níveis, por exemplo, do metabolismo de alguma planta, né? Que a gente sabe que tem essas modificações. Aí eu fico me questionando quando eu escuto vocês falando, porque é um pouco distante do que eu trabalho, mas é algo que é muito importante eu entender como é que o ciclo ecológico, né, essa ecologia poderia influenciar nos meus estudos também. Aí eu pensei nessa maneira, né? Como você falou da questão dos desastres ambientais, a questão, por exemplo, de Mariana, das grandes construções, que dificulta essa troca gasosa, né? Então teria uma degradação. E aí eu fiquei pensando como o ciclo de vida deles não é totalmente formado, por exemplo, nos rios, se essa degradação iria influenciar e servir como um biomarcador ali para a qualidade da água. Não sei se eu me expressei bem. O grupo lá do Pará, o FPA, o Leandro Joen, ele trabalha muito ecologia com a questão de assoreamento, com a necessidade desses grupos de insetos aquáticos. Tá? Mas agora, com o nível... você está falando com o nível celular? Ou você está falando só com a presença e ocorrência desses bichos? Da presença da degradação deles, da quantidade, né? Não. O pessoal lá do Leandro Joen estuda bastante. Essa relação do uso da terra com a diversidade desses insetos aquáticos. Eu orientei uma aluna aqui no mestrado, mas como eu falei, assim, eu não tenho... A gente não tem suporte de transporte, não tem laboratório, não tem lugar para criar. Então, assim, é um volume tão grande de material que eu falei que eu não dou conta. Não dou conta de estar criando, analisando. Né? Foi uma experiência que eu tive... Vai doer o seu ouvido. Foi uma experiência que eu tive, foi bem legal de trabalhar com a parte ecológica de efemerópteros ao longo de um rio aqui, mas é um volume tão grande de trabalho. Para eu que estou numa universidade tão pequena, que eu falei, cara, não dá. Eu gasto dinheiro pra caramba, um esforço danado, e então eu acho que eu vou ficar só com a minha partezinha taxonômica mesmo, sabe? Gostaria, mas aqui não consegui fazer. Tá bem, professor, obrigada. Eu gostaria de parabenizar o senhor pela pesquisa, eu achei muito interessante. Eu vi que as dificuldades são muito grandes, né, para realizar e que exige muito recurso financeiro, e o senhor demonstrou como é importante essa pactuação, né, entre a instituição privada e a universidade e o Exército, por exemplo, na sua fala. Obrigada, professor. Nada. A gente... depende da coleta, né? Estou terminando, Glácio, depois da coleta, né, eu tinha projeto do CNPq aprovado, hoje eu estou sem projeto nenhum.
Mas se a gente fazer uma coleta de 10 dias, a gente gasta aí R$4.500, R$5.000, né? Isso sempre consegue o carro, né? A gente tem que levar combustível extra, tem que levar comida para esse tempo todo. Então, muitos locais não têm energia, então a gente tem que levar também tanto combustível para energia geral, quanto as coletas, né? Então, por exemplo, eu fui na Flona Roraima, eu tive que levar gelo, eu tive que levar tudo em uma L200, combustível, ainda consegui 2 L200, né? Uma do ICMBio, para você ter ideia, o ICMBio entrou para a L200, e um grupo veio do INPA, Manaus, com a outra L200. Então, no projeto eu tive que colocar combustível, óleo diesel, gasolina, comida. Então, uma coletinha que você vai fazer é 5 mil reais. Isso só para ir para campo. Depois tem que gastar dinheiro para criar material no laboratório. Então é isso. Bom, professor Rafael, antes de finalizar, eu gostaria de fazer uma observação aqui para os meninos de algo relacionado à sua palestra. Você, obviamente, que conhece o programa Biota da FAPESP, e o programa Biota da FAPESP está numa fase de reorganização, já há uns 2 anos, pelo menos. E para direcionamento de novos recursos dentro do programa Biota FAPESP, foram convidados os principais pesquisadores do projeto para determinarem quais grupos de organismos são os prioritários para estudo devido ao grande problema das ações antrópicas sobre o ambiente. E foi quase que unânime a decisão dos pesquisadores que é muito importante conhecer os organismos aquáticos, porque nós estamos perdendo a biodiversidade dos organismos aquáticos sem antes conhecê-los. Então, para vocês entenderem a importância dessa palestra de professor Rafael, nesse contexto de quão importante é estudar esse grupo de organismos que são tão pequenos dentro do meio ambiente, mas que têm um papel na ecologia fundamental. Eu já esqueci quem é que falou aí, que deu o exemplo de encontrar eles no aparelho digestivo de peixes. Rafael falou de raias. Então, assim, imaginem que esses organismos fazem parte de um ecossistema muito maior e muito mais dinâmico do que a gente espera. Então, assim, eu acho que essa palestra de professor Rafael, ela vem de encontro com essa perspectiva da Biota FAPESP e na perspectiva da disciplina para mostrar que a gente ainda tem muito por fazer. Rafael disse aí, nós temos aproximadamente 400 espécies conhecidas, mas espera-se que esse número dobre nos próximos anos. Então, imagine a quantidade de organismos que a gente ainda tem por descobrir e as surpresas que esses organismos nos trazem. Rafael foi todo feliz lá para o Monte Roraima, de repente não encontrou nada. Mas, espécie nova, né? Bicho novo, né? Espécie nova. Mas, de repente, em ambientes já degradados, já com algum grau de impacto, pode aparecer alguma coisa nova ali que tem uma importância. E Posso? Pode falar. Então, acho que foi em 2012, eu era aluno de doutorado, e aí teve uma equipe que foi fazer uma coleta no Pará, lá perto da Flona, acho que é Flona Tapajós, ali em Alter do Chão, se eu não me engano. E aí voltaram de coleta para o INPA e trouxeram um indivíduo. Né? Um indivíduo, eu falei, nossa, que bicho doido é esse? É um gênero novo. Aí peguei, o meu orientador estava até em Manaus, comprei passagem aérea, fui até lá para coletar esse indivíduo. Aí eu cheguei lá, era um tal de igarapé branco. Eu cheguei de igarapé, Grécia, olhei assim, não, tá de sacanagem, esse bicho não corre aqui não. Um lugar feio, uma ponte, um lugar tudo assoreado.
tinha só umas macrófitas aquáticas assim, as pessoas tomando banho no igarapé. Eu falei, não é possível que esse bicho foi coletado aqui. Acho que ela errou a coordenada geográfica. Rapaz, aí também o meu orientador, a gente está aqui, né? Vamos coletar. Aí começamos a coletar. Não, o bendito bicho estava ali naquelas macrófitas assim. Falei, nossa, nunca vai ter. E era um bicho, até hoje a gente só encontrou lá. Só corre lá e naquele momento, né, eu descrevi como gênero novo. Nossa! Então, você vê, que surpresa. Eu cheguei naquele lugar e falei, não, aqui não vai ter nada de novo, não é possível. E tinha o bicho estava lá, vivendo lá naquela... Era um garapé que corria para dentro da flor da Tapajós. Pois bem. É o Tapajobetes, né, professor? É isso mesmo. Pronto, os meninos conhecendo. Pega sabe. Professor Rafael, geralmente eu faço uma despedida sempre agradecendo em nome da rede. Eu acho que hoje esse agradecimento em nome da rede, ele deve ser dobrado, porque você é professor da rede, você é coordenador estadual, então o nosso agradecimento enquanto rede Bionorte é feito com toda essa consideração, com todo esse amor, com todas as dificuldades que nós temos para trabalhar, às vezes, dentro da rede, porque, às vezes, a gente não tem estrutura, a gente não tem secretário, e é muito difícil tudo isso, mas a gente faz sempre tudo com muito amor. Tá? Então, eu fico muito agradecido pela sua participação. Os meninos ainda não ouviram eu falar um bordão que eu tenho, que é o seguinte: eu sou pidão. Então, nessa história que eu sou pidão, o senhor pode ter certeza que eu vou lhe pedir em outras ocasiões para colaborar com a gente, porque eu não esqueço, não, sobretudo das palestras onde a gente tem essa intervenção tão grande como foi hoje com os meninos. Cara, eu que agradeço o convite. Eu fiquei surpreso, assim, falei, nossa, fui convidado para criar disciplina, né, para a Amazônia inteira, né? Pessoas de outros estados, então eu fiquei surpreso e, ao mesmo tempo, fiquei pensando, pô, um público bem diverso, né? Não é para taxonomistas. E eu falei, rapaz, será que eu vou dar conta será que as pessoas vão gostar, né? Então, eu tentei fazer um negócio bem geralzão, mesmo assim, para todo mundo. Mas eu que agradeço o convite, cara. Eu fiquei surpreso, assim. O objetivo foi cumprido e cumprido com mérito, com muito mérito, professor. Viu? Legal. Ficamos agradecidos. Legal. Bom, professor, eu vou, se você quiser, pode se retirar. Beleza. Eu preciso ficar uns 5 minutinhos aqui com os meninos para acertar as aulas que a gente está atrasados aqui. Perfeito, Lécio. Pessoal, valeu. E é isso. Qualquer dúvida aí, pega com o professor Glécio, pode escrever, fique à vontade. Um abraço. Obrigada, professor. Eu posso colocar o e-mail no chat aqui depois, Rafael? Claro, pode sim. Então tá bom, eu coloco o e-mail aqui no chat. Obrigado, professor. Valeu, abraço, até mais. Abraço, até mais. Tchau. Tchau só para Rafael, para mim não. Deixa eu só interromper a gravação aqui.